Graça e paz, queridos. Hoje nós continuamos falando sobre nossa armadura celestial. No encontro passado, nós comentamos, é o mesmo versículo, que é o versículo do capítulo 6 de Efésios, o versículo 17, que diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesse nosso estudo de hoje, a gente fez questão de falarmos especificamente sobre o capacete da salvação e hoje vamos falar também de uma maneira específica somente sobre a espada do Espírito. E aqui então fala que a espada do Espírito, e aí há uma descrição bem clara para nós não confundirmos, né? Porque muitas vezes as pessoas tentam mistificar o que seria essa espada. É a palavra. É bem claro aqui, para nós, não cabe nenhuma outra interpretação, a não ser que essa espada que Paulo está aqui trazendo para nós é a espada que é a palavra de Deus. Quando nós lemos aqui sobre a espada, nós entendemos que ela é a única arma, ou se assim podemos dizer, ou a única parte da armadura que faz parte do, vamos dizer assim, do pacote dessa armadura, que ela é uma ferramenta ou uma arma que ela é tanto defensiva quanto para você ir para frente, né? Um avançar. É tanto para a defesa quanto para um avanço numa batalha. Então, a palavra de Deus, ela tem essa ideia de que ela nos protege. Como que a palavra nos protege? Porque quando eu ando pela palavra, que é o caminho abençoado de Deus, então eu sou guardado. É guardado o meu coração, a minha mente, eu passo a ter realmente tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós, então é revelado na palavra. Então nós conseguimos vencer o mundo, vencer o mal. Foi o que Jesus fez, né? Quando ele foi tentado e o inimigo tentou distorcer a palavra, mas Jesus, ele é conhecedor da palavra. Ele diz: não, está escrito que nem só de pão o homem viverá, embora Deus possa transformar pedras em pães, embora como ser humano eu poderia buscar glória para mim, mas toda honra, toda glória somente ao Pai Celestial. Tudo isso foi possível porque Jesus manteve a palavra do Pai no seu coração. Então essa é a espada do Espírito. Podemos dizer assim que se o primeiro casal lá no Jardim do Éden tivessem mantido a palavra de Deus e seguissem as orientações da palavra de Deus, com certeza eles teriam vencido aquele momento de tentação. Então a espada do Espírito, a palavra de Deus, é uma das peças que nós precisamos pôr em prática. Ela tem que ser planejada e ela então vai nos fortalecer para a batalha real, a batalha que nós temos que enfrentar dia a dia. Mas se você analisar a espada de um soldado romano, ela tinha uma vantagem porque ela é uma espada de dois gumes, ou seja, ela tem fio dos dois lados. Por isso, vamos dizer assim, no mesmo momento que o soldado se defendia, ele podia virar a espada e desferir um golpe que muitas vezes era um golpe até mortal. Então, a espada, ela defende, mas ela tem também o poder de contra-atacar. Então, nós temos o privilégio hoje, né? Nós temos Bíblias, nós temos nos celulares, computador, áudio para ouvirmos a Bíblia, enfim, nós precisamos de ter uma prática, de ouvirmos realmente a palavra de Deus e depois de ouvir a palavra de Deus, também meditarmos na palavra de Deus. Há muitos anos atrás, esses dias eu estava me recordando sobre isso, eu trabalhei com um irmão da nossa igreja ali na cidade de Londrina, quando nós trabalhamos ali no Sesumar, era um colégio, né, que nós ajudávamos ali na parte da inspetoria de alunos, e esse irmão
ele era um irmão bem simples, trabalhava ali também, mas algumas coisas que eu aprendi com ele. Uma delas foi assim, ele falou assim, Silvio, todo dia, quando eu chego em casa, e ele chegava em casa em torno de 10h30, 11 horas da noite, ele trabalhava na parte da manhã, não trabalhava, então ele entrava mais ou menos aí 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, então ele tinha a parte da manhã para descansar. Ele já era uma pessoa que tinha aproximadamente quase 60 anos para a época. Eu achava uma idade avançada, hoje eu acho que ele estava muito novo, mas ele chegava em casa e ele então, ele dizia assim, sabe, eu copio parte da Bíblia. Ele estava copiando, ele começou em Gênesis e todo dia ele escrevia uma porção das Escrituras ali num caderno. E ele falou assim, olha, eu já enchi acho que uns 3, 4 cadernos, né? Ele já estava quase chegando no livro de Salmos. Todo dia, com 4 cores de caneta, né? Uma caneta azul, uma preta, uma vermelha, uma verde, dessas que a gente compra em conjunto no mercado, e um caderno simples. Então ele falou assim, essa foi a forma que eu achei para realmente estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Todo dia, antes de dormir, ele escrevia uma porção da palavra. Ele lia, escrevia e orava em cima da palavra. E se nós conhecemos realmente a palavra de Deus, que é essa espada que nós vamos poder nos defender, nós saberemos quem nós somos em Cristo Jesus. Aqui na palavra, aqui na Bíblia, descreve quem nós somos em Cristo Jesus. Aí também nós vamos saber que nós estamos em uma batalha, mas é o próprio Senhor que nos ajuda nesta batalha. Então eu leio aqui, eu vejo que tem um inimigo real, eu vejo que o mundo tenta me atrair, eu vejo que a minha própria carne se constitui muitas vezes em minha inimiga, mas aí eu começo a ler a palavra e eu começo a deixar que o poder da palavra, porque a palavra é Cristo, o Logos de Deus, comece a trabalhar na minha vida e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a cada momento, a cada dia, nós vamos sendo libertos realmente dessas amarras que as batalhas espirituais muitas vezes tentam nos amarrar. Uma outra coisa, conhecendo a palavra, nós vamos realmente conhecer mais de Cristo. Quando Jesus fala para os fariseus, olha, vocês estão examinando a palavra porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então você quer conhecer mais de Cristo, e isso é importante, porque quanto mais você conhecer, mais você vai confiar. Então nós temos a possibilidade, através da leitura da palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que inspirou a palavra nos quer inspirar a lermos a palavra e quer também trazer a inspiração para que nós vivamos pela palavra. Então, através da leitura, e podemos dizer assim, a aplicabilidade da palavra de Deus nas nossas vidas, em Cristo Jesus, realmente nós seremos mais do que vencedores. E aí também, conhecendo um pouco mais da palavra, nós vamos entender que somente em Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Por isso Paulo, quando ele escreve ali no livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16, é um texto conhecido, diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite. Esta palavra habitar aqui, no grego, nós podemos, mais do que essa palavra estar em nós, é a ideia da palavra nos influenciar. Ou seja, ela está em nós, ela está habitando em nós, ela está se movendo dentro de nós, porque a palavra é o Logos, é o próprio Senhor em nós, através do Espírito Santo, e ela então precisa influenciar todo o nosso pensamento, todas as nossas ideias, todas as nossas ações e reações. Por que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, né, Paulo, antes dele conhecer Jesus, ele falou assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu tento evitar, eu acabo fazendo.
E sabe, no dia a dia nós somos tentados, nós sabemos o que é fazer o bem, mas muitas vezes nós nos vemos trilhando um caminho diferente daquele proposto por Cristo. Então, quando a palavra de Deus começa realmente a ser viva e eficaz dentro de nós, como aquela espada de dois gumes, né, que o escritor de Hebreus traz para nós, e é esta a espada do Espírito que Paulo também apresenta para nós, de dois gumes, ela vai discernir intenções e motivações do coração. E aí, então, mesmo quando eu erro, a palavra me ajuda a pedir perdão, a voltar para o centro da vontade e do querer de Deus. Então, quando nós temos também esta espada do Espírito, nós possamos ter a autoridade de Cristo, a autoridade que vem pela palavra de Deus. E então, como o Senhor, nós podemos usar, olha, está escrito, e nós andamos por aquilo que está escrito. Por quê? Porque nem só de pão nós vivemos, mas vivemos pela palavra que procede da boca de Deus. Então, a cada momento eu preciso estar me revestindo da palavra, eu preciso estar empunhando realmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cristo, como eu disse, é o Logos de Deus, a palavra de Deus. Podemos dizer assim que o falar de Deus vem através de Cristo. O escritor de Hebreus, logo ali no primeiro capítulo, ele diz assim, olha, Deus outrora falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele tem nos falado através de Cristo. Então, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Uma coisa que eu quero trazer também é o seguinte, quando nós lemos no original, nós temos duas palavras, vamos dizer, duas palavras para designar a palavra, né? E muitas vezes nós trazemos assim uma certa confusão, né? Então, a ideia é a seguinte, nós temos a palavra que é logos, e nós temos uma palavra que é colocada como rema, a palavra rema. E essa palavra rema, ela aparece mais de 70 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, e quer dizer realmente isso, que é a palavra de Deus. Alguns colocam assim o logos como uma palavra objetiva e o rema como uma palavra subjetiva. Mas uma das coisas que eu creio que nós precisamos entender é que muitas vezes nós fazemos essas diferenciações, logos, rema, ou sagrado e profano, sabe? Sempre essas dualidades que muitas vezes pode trazer mais confusão do que benefício para nós. Eu sei que houve um momento, um certo mover na igreja, principalmente no Brasil, mas veio lá de origem dos Estados Unidos, e até tem igreja, a igreja rema, a igreja isso, a igreja aquilo, mas eu entendo assim, vamos entender que a palavra do Espírito, rema, logos, é Deus através de Cristo Jesus. Porque não importa, porque se vem uma palavra objetiva, ela vem de Deus, se é subjetiva, vem de Deus. Porque se essa palavra for subjetiva no meu coração, mas não for uma palavra de Deus, com certeza não vai acontecer. E uma das coisas que eu percebi, talvez eu posso estar errado, mas dentro dessas conotações, muitas pessoas achavam que estava tendo uma revelação subjetiva em relação à palavra e, na verdade, estavam equivocados. Por isso, Paulo vai dizer, olha, a palavra é a espada, a palavra. E ele usa a expressão rema. Aqui nós precisamos, quando o escritor de Hebreus, que eu falei, capítulo 4 de Hebreus, verso 12, fala que a palavra é uma espada de dois gumes, ela vai nos ajudar a entender os pensamentos e intenção do coração. Ou seja, o que é psique, o que é pneuma, o que é da minha mente, o que é realmente do espírito. Ele também fala das emoções, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso. Ele também vai falar da questão da intenção, ou seja, do intelecto, da vontade. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Então não faça essa divisão
porque em alguns momentos pode ser bom e tal, mas eu tenho visto que muitas vezes ao fazer a separação logos, rema e tal, tem criado muito mais confusão. E eu creio que muitas vezes é essa a estratégia do inimigo, tentar distorcer a palavra, tentar destruir a Bíblia, tentar inverter o significado da palavra. Então, nós temos que ficar com a palavra, a espada do Espírito. Ela é uma espada de defesa, de ataque, que nos ajuda então a enfrentarmos realmente as nossas batalhas, as batalhas espirituais. Mas aí então nós iremos. É interessante, você defende a posição em que você está em Cristo Jesus. Você muitas vezes vai ter que defender, porque o inferno vem contra-atacar, porque ele não quer que você mantenha a sua posição em Cristo Jesus. Então, infelizmente, né, temos hoje em dia muitas pessoas com argumentos contrários em relação à Bíblia, à palavra de Deus. Muitas vezes essas pessoas são até honestas, estão sendo sinceras nas suas colocações. E quando eu pensava sobre isso, eu lembrei do livro de Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, que ele fala assim: sincero, mas errado. Esse é o título do livro. Né? Por quê? Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Nós precisamos ficar realmente com a palavra de Deus. Há um livro do pastor John MacArthur Jr. que ele fala sobre a guerra pela verdade. E ele escreve assim: ó, nesse exato momento, a verdade está sob ataque e muita coisa está em jogo. Então, por isso, essa parte da armadura, ela é indispensável. Porque através da palavra eu entendo que eu estou realmente com o cinto da verdade. Através da palavra, eu sei que eu tenho a couraça da justiça. Através da palavra, eu calço meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Com a espada, que é a palavra, eu consigo levantar o escudo da fé. E eu coloco o capacete da salvação. Então, perceba isso, né? Então, a palavra vai trazer a realidade de todas essas partes da armadura celestial. Então, Paulo, quando ele escreve também em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz, então Paulo chama a igreja nesse texto de coluna e baluarte da verdade, ou seja, coluna e alicerce, que é fundamentado na palavra de Deus. Então, pare um pouquinho e pense, né? Há uns anos atrás, eu lembro que eu convidei um irmão, que nós temos essa prática, para que ele me ajudasse na abertura do culto. E aí, então ele chegou naquele momento do culto e eu percebi ele sentado no banco que ele estava folheando a Bíblia de um lado para o outro e eu só observando. E depois ele foi e fez a abertura, e enfim, tudo. E depois daquele final de culto eu chamei aquele irmão. Eu falei assim, irmão, eu queria te perguntar um negócio e gostaria que você fosse sincera para comigo. Você não preparou a abertura, né? Ele estaralou os olhos, ficou assim e falou, pastor, eu não preparei. Eu falei assim, sabe, irmão, eu percebi, porque eu vi você folhando a palavra, a Bíblia, para lá e para cá, até que você parece que encontrou o texto ali e leu. E aí, então eu disse para ele assim, ô irmão, vamos imaginar que você está numa batalha, e aí você vai ter que ter um confronto com o seu inimigo, e naquele momento você diz para ele assim, olha, espere um pouquinho, deixa eu amolar minha espada. Você acha que isso aconteceria? Ou o inimigo iria tirar vantagem de você ter uma espada sem corte, sem fio? Ele falou, não, o inimigo ia tirar proveito. Eu falei assim, é a mesma coisa. Eu preciso todos os dias realmente afiar a espada. Todo dia eu preciso ler a palavra. Todo dia eu preciso meditar nesta palavra. Todo dia eu preciso internalizar esses valores da palavra de Deus na minha vida. Porque se isso não acontecer de uma forma diária, irmão,
você vai perder a batalha. Você já está derrotado. E sabe, irmãos, muitas vezes é assim. Nós achamos de ler a Bíblia quando estamos em crise, aí você põe aberto lá até num salmo, o salmo para isso, para atrair não sei o quê. Não, não, a palavra tem que estar viva e eficaz dentro do nosso coração. A simplicidade e o poder da verdade que há em Cristo Jesus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 a 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu passo a estar confiando no Senhor, não me apoiando no meu entendimento, mas aí eu vou buscar realmente a vontade, o querer do Senhor, e dessa forma, realmente o Senhor vai me ajudar a trilhar o caminho com mais segurança. Sobre a questão da espada, realmente, da palavra, há um texto, depois você pode ler com mais calma, que é 2 Samuel, no capítulo 23, no versículos de 9 a 10. Aqui há uma história que conta que é Eleazar. Eleazar, ele é um dos 3 valentes de Davi. Ele sempre esteve ao lado de Davi nas batalhas contra os filisteus, enfim. E o texto afirma aqui que muitos recuaram numa certa batalha, e a batalha está descrita nesse capítulo 23, mas Eleazar prosseguiu firme, né? Ele diz assim: Eleazar manteve a sua posição, ele lutava ferozmente, e aí diz que a sua mão, a mão de Eleazar, então ele estava pegando ali no cabo da espada, e a mão dele ficou dormente, podemos dizer assim, e grudou no cabo da espada, e ele então ele não conseguia soltar do cabo da espada, porque a sua mão ali endureceu até de tanto golpe que ele foi dando, né? E aí diz que o Senhor concedeu a vitória. Sabe, irmãos, quando eu leio essa história de Eleazar, eu falo assim, será que eu estou apegado realmente à palavra de Deus? A palavra de Deus ali que eu não solto, eu estou usando realmente a palavra em todo momento? Charles Wesley escreveu num dos seus hinos o seguinte: no tempo certo veio aqui, para de uma virgem nascer, em carne ele se manifestou. Deus em homem se tornou, para nos conduzir ao céu, veio Jesus Emanuel. Como que Carlos Wesley teve a inspiração? Na palavra. Através da palavra ele trouxe esse hino, esse momento de adoração. Então ele fala, no tempo certo, veio através de uma virgem que nasceu, ele veio em carne, manifestou, Deus em homem se tornou. Essa inspiração não veio da sua mente, dos seus devaneios, mas da leitura da palavra. E Charles Wesley, muitas vezes nós falamos John Wesley fez isso, John Wesley fez aquilo, mas é interessante que há um comentarista que diz assim, olha, não se faz revolução sem um hino. Então Deus usou o Charles Wesley para, nesta revolução, trazer os hinos de guerra, os hinos de vitória, os hinos de celebração. E tudo isso foi possível porque ele se inspirou na palavra. E a palavra trouxe uma ação de Deus para a sua vida. Então, eu preciso ter esta palavra de Deus. Como que está a sua vivência na palavra de Deus? E aí, quando você tem a palavra de Deus, realmente como esta espada, tem alguns autores que falam assim, você pode orar lendo a palavra, orar tendo a palavra como referencial para a sua vida. Porque se você orar lendo a palavra ou tendo a percepção da palavra, então você vai entender os pensamentos e propósitos de Deus. E aí então você vai ver mais respostas de oração
na sua vida, porque você estará orando de acordo com a palavra. Porque, como nós já temos dito, a palavra revela realmente Jesus para nós. Sabe, o inimigo, ele recua diante da palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é poder, que a palavra de Deus não volta vazia e que Deus vela para que a sua palavra realmente se cumpra, né? Mas aí, quando Paulo escreve ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, e também no escritor, o escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 2, nós lemos em Tessalonicenses assim: a palavra de Deus que atua eficazmente nos que creem. E aí então, em Hebreus 4:2, lemos: porque estas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé. Então, não basta eu ter a Bíblia, eu tenho que manuseá-la com fé e pela fé. Então, não é só ter a espada, mas é acreditar que esta espada é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus vai fazer toda a diferença. Esta palavra de Deus vai trazer a dimensão do sobrenatural do Pai Celestial. E desta forma, nós vamos combater o bom combate. Nós vamos manter a nossa posição, assim como Eleazar, enquanto muitos fugiam da sua posição, Eleazar manteve-se firme naquela posição e pegou na espada, a espada ficou presa na sua mão, ele não largava aquela espada. Eu creio até que depois do tempo ali que acabou a batalha, talvez levou um tempo para que as suas mãos pudessem voltar à normalidade, vamos dizer assim, e ele pudesse soltar ali da espada. Eu creio que deve ter acontecido com ele. Mas no nosso caso, queridos, nós temos que todos os dias estarmos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim nós vamos conseguir e vamos vencer todas as nossas batalhas. Vamos orar, vamos pedir ao Pai Celestial que nos ajude agora. Pai, nós te agradecemos por ter nos armado e defendido contra os ataques do inimigo através da tua palavra que tem sido vivificado em nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá os meios, não somente para nos defendermos, mas para que também possamos avançar dia a dia, Senhor, resistindo, primeiramente nos sujeitando a Ti e depois tendo a capacidade para resistir ao inimigo. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a cada momento a Tua palavra realmente controle as nossas mentes, que a Tua palavra nos influencie, que a Tua palavra, Senhor, nos ajude a enfrentarmos as pressões deste mundo, os momentos de desânimos e até aquelas aparentes derrotas que muitas vezes enfrentamos, mas que através da Tua palavra nós tenhamos realmente o desejo, Senhor, de continuarmos a Te servir como o único e suficiente Salvador. É no nome de Jesus, o Senhor, o nosso grande comandante, que nós oramos, para que realmente Jesus, o Logos, a palavra viva, esteja em cada coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.